O Sempre Mulher está de volta hoje com um tema bastante interessante. Nesse início de ano, a gente pode falar assim, né? Mês de março ainda é início de 2012. Estamos falando sobre estresse. Mulher estressada. Quem será que se estressa mais no dia a dia, o homem ou a mulher? O que você acha? A gente conferiu aqui, de acordo com algumas conclusões, de acordo com alguns argumentos, que a mulher realmente se estressa um pouquinho mais do que os homens, por conta aí dos inúmeros papéis que ela acaba assumindo no dia a dia, das inúmeras tarefas, da agenda lotada, que às vezes não tem nem um tempinho para ela. Então a gente chegou à conclusão que a mulher acaba se estressando. E o que fazer no momento do estresse? E o que fazer principalmente se existe um órgão do seu organismo, ou melhor, um órgão seu que é o causador do mal-estar, que é o causador do mau humor e, de repente, é motivo também de estresse porque não está funcionando bem. Nós estamos falando do intestino. E para nos ajudar a entender um pouquinho mais essa história, além da Rosana, que é psicóloga, está com a gente, além da Esther, que é naturopata, também está aqui desde o primeiro bloco, está agora conosco a Silvana, que é massoterapeuta e também é especialista nessa área, né, Silvana? Tudo bom? Tudo bom. Que bom que você está com a gente hoje aqui. Obrigada. A gente pode falar que o intestino é o motivo de muitas dores de cabeça, não pode? Com certeza. Para muitas pessoas, esse é um problema muito, até incômodo, né? Para muitas pessoas. Porque não sabem como lidar com o intestino, Esther, de repente não funciona direito, não tem um horário. A gente pode educar o intestino? Com certeza. Eu vim de uma família de constipados, família de pessoas que têm intestino preso, o vô, a avó, o pai. E eu consegui educar o meu intestino na minha adolescência. Então, era um problema sério. E a gente tem clientes na clínica que vêm e começam a fazer as sessões de hidrocolonterapia e começam a aprender a colocar o intestino para funcionar. O que é, Esther, a hidrocolonterapia? De repente alguém está nos assistindo e ouviu você falar essa palavra e disse, nossa, o que será que é isso? O que é a hidrocolonterapia, Esther? É uma bênção na nossa vida. A hidrocolonterapia é a irrigação do intestino grosso, do cólon, né? E irrigando o intestino com água morna, ele é hidratado e começa a eliminação das fezes. Camadas de fezes que se acumulam através dos anos são eliminadas no processo de hidrocolonterapia. Logicamente, não é uma sessão só, é um grupo de sessões, dependendo do intestino de cada cliente. Existem muitos lugares do Brasil que fazem a hidrocolonterapia. No Cevis a gente sabe que o pessoal também faz essa técnica, mas da forma como vocês desenvolvem na clínica de vocês é a única no Brasil. Sim. Existe o sistema fechado, que é o que é conhecido no Brasil, e o sistema aberto, que é o que a gente trouxe dos Estados Unidos para cá. Há quanto tempo já vocês estão com essa técnica aqui, Esther? Aqui no Brasil, um ano e meio. Quase 2 anos já. Quase 2 anos. Um ano e meio. A clínica, Silvana, fica aqui no interior de São Paulo, né? Sim, a clínica fica em Águas de Lindóia. Daqui de Jacareí fica mais ou menos 2h30, mais ou menos. É pertinho. Você está interessado, né? A gente está falando aqui, quando a gente fala em intestino, todo mundo fica acanhado, né? Ai, mas eu tenho intestino preso, mas eu não quero falar, eu não dou o braço a torcer, mas eu fico ligadinho no Sempre Mulher, porque eu sei que lá vão falar alguma coisa a respeito disso que vai com certeza me ajudar. Se você se interessou, então, por essa nova técnica moderna, né, que pode lhe ajudar a ter uma saúde bem melhor do que você tem hoje, você pode entrar no blog do Sempre Mulher, que aparece aí no seu vídeo agora, e ter mais informações a respeito da clínica, os contatos todos, para você, de repente, conversar com elas e aí se informar melhor do que é feito lá. É isso, né, Silvana? Sim. Qualquer informação, só entrar no nosso site. A gente tentou ser bem claras, né, e diretas no que se trata, e qualquer pergunta, qualquer informação, fica à vontade. Estão abertas para responder? Com certeza. Como é que o pessoal chega lá? Eu falei que o pessoal fica acanhado e fica mesmo, não fica, Esther? Fica. É motivo de constrangimento. De constrangimento, de piada, e a gente tenta levar mais simpaticamente possível, mais brinca com eles. Porque realmente é uma coisa diferente. Mas as pessoas procuram, as pessoas vão de diferentes estados do Brasil, eles estão nos procurando, porque sabem da importância. É só você entrar
no Google e pesquisar a respeito. Você vai receber mais informação além do que a gente tem no nosso site. São vários sites falando a respeito. Uma técnica moderna. Sim. E que vai ajudar com que você realmente, de repente, alivie um pouquinho o estresse, Rosana? Sim. Sem dúvida, alivia muito. Né? A gente no serviço utiliza, não da maneira como elas fazem, né? Já que elas são as únicas no Brasil, mas como é utilizado lá, ajuda em todos os aspectos, no emagrecimento, na desintoxicação, seja por medicamento, seja por droga, por álcool, por tabagismo. Qualquer desintoxicação. Qualquer desintoxicação que a gente propõe no Cevisa é utilizado e para homens e para mulheres. Não são... Sim. Com certeza. A gente está falando de mulheres aqui, sim, mas os homens também. Sim. A gente também sugere que eles também façam, porque é muito importante, além da alimentação, né, da quantidade de água que você deve ingerir para fazer o seu intestino funcionar melhor. Quando não consegue dessa forma, tem que reeducar, não tem outra maneira. Com certeza. E o estresse, muito do nosso estresse é causado por isso. Quer dizer, você já tem um monte de coisas e por dentro você ainda não está bem. Não está funcionando. Não, aí então vai a ficar gente muito pode, pior. Silvana, aliar bem, então, o mau funcionamento do intestino com o estresse da vida moderna. Com certeza, porque quando o seu intestino não está funcionando como deveria ser, que no caso o normal seria você ir ao banheiro pelo menos uma vez ao dia, né? E isso muitas vezes não acontece. No mínimo, né? No mínimo. O mínimo seria uma vez ao dia e, com certeza, o melhor seria ir 3 vezes ao dia. Você come e vai é ao como banheiro. um bebê. Ele come e automaticamente ele já, né? Elimina, exatamente. Mas por causa da nossa vida, né? Assim, o nosso estilo de vida, que muitas vezes não ajuda também, né? Então, isso colabora para que você não tem a eliminação como deveria, né? Então, eu sempre falo que a colonterapia não é a cura para o seu intestino, ela é prevenção para muitas coisas e uma delas é o estresse, né? Olha, isso é bacana. Com certeza. É prevenção, mas também pode amenizar quando já está no nível máximo de estresse. Porque não é só você ir lá e fazer o tratamento que você vai melhorar a sua situação. Você tem que mudar o seu estilo de vida, a sua alimentação, né? Porque ele vai junto. Claro, é o processo de reeducar, né? Exatamente. Porque às vezes não é só alimentação. Às vezes você se alimenta de forma adequada, come tudo bonitinho, aquele monte de fibras. Mas se você não tomou água, as fibras vão ficar todas paradas ali e você vai ficar do mesmo jeito. O intestino não vai funcionar. Então, eu tenho que saber exatamente o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer. E para cada um de nós vai funcionar de uma maneira. Exatamente. E a gente falando aí de intestino que não funciona, que gera mau humor. Qual a diferença do mau humor e do estresse? Vários dias de mau humor pode me dar estresse? Sim, com certeza, Betina. Porque se hoje eu não estou bem, meu intestino não funcionou, eu estou correndo, eu automaticamente não vou dormir bem. Aí no outro dia a sua alimentação não vai ser do mesmo jeito, porque você está com tudo parado aqui, então a sensação de você estar cheia, né? Como a Esther disse, você está enfesada, porque o seu organismo não liberou tudo que tinha para liberar. Então isso é muito importante, porque à medida que a gente vai organizando a nossa agenda diária, tudo isso tem que acontecer naturalmente, para sair da uma vez por dia que ela disse, para as 3 vezes por dia, que é o ideal. E a gente sabe que isso não é fácil, porque no dia a dia, às vezes, você não tem tempo nem de tomar água, quanto mais de parar, ir ao banheiro, né? Tem pessoas que não. Ir ao banheiro é um ritual. Vai ao banheiro, lê, fica lá com tempo, mas em alguns momentos a gente não tem esse tempo durante o dia, né? A gente aliando bem isso, Rosana, ao estresse, eu queria que você citasse pra gente quais são os sinais de que o estresse realmente está ficando grave. Não, estou num nível baixo de estresse, eu estou no nível médio, já estou no máximo do estresse. Tem como a gente identificar isso? Uma coisa muito prática que eu costumo dar quando eu vou falar sobre estresse, Betina, é que a gente classifica o estresse em 3 fases. E essas 3 fases é como o semáforo ou como o sinal de trânsito que você tem aí, né? Então, por exemplo, a primeira fase está simbolizada na cor verde, que é a fase de alerta. Isso, olha, eu tenho problemas em casa, eu tenho problemas no trabalho, eu tenho problemas na rua, mas eu tô levando, eu não misturo as coisas, eu não levo o problema de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Aí vem a outra luzinha, que é a amarela, que é aquela que pisca, que a gente tem que ter. É o alerta mesmo. Essa é uma fase chamada fase de resistência. Então, meu corpo começa a dar sinais. Você não está dormindo bem, a mão e o pé ficam frio, você tem taquicardia, boca seca, sudorese, dor de estômago, dores nas costas. O seu corpo está dizendo, olha, tem alguma coisa errada, não está bem. E aí o sinal vermelho, que é a fase de exaustão. Ou seja, o seu organismo diz assim, você não parou, agora eu vou parar você. E aí é o caso de quando a gente tem comprometimentos mais graves, AVC, infarto, derrame, uma coisa que a gente chama de TIA, que é um acidente isquêmico transitório.
ou até crise de desmaios. Olha, eu desmaiei, não sei por quê. Não, você sabe. Você vem fazendo o seu corpo imprimir um ritmo que não é o ideal. Então, se tudo isso associado a você não se alimentar direito, não dorme direito, o intestino não funciona direito, nada funciona direito. Imagine você pegar um carro zero, só colocar combustível e botar ele para rodar. Você não troca o óleo, você não calibra. Muito. Não dura muito. O nosso corpo não é diferente disso. E falar em durar muito, qual que é a distância, o período de uma fase para outra do estresse? É diferente em cada pessoa? Diferente, depende do tipo de personalidade que eu tenho. Se eu sou uma pessoa mais exigente, isso pode subir, acelerar muito rápido. Agora, se eu sou uma pessoa mais tranquila, se eu sei lidar melhor com as coisas, isso pode ficar... Numa pessoa como a Esther, por exemplo, que ela falou pra gente que ela aparenta estar calma, mas por dentro ela está agitada. Exatamente. É muito pior do que se eu sou uma pessoa que tento falar, que tento resolver as coisas e não fico só engolindo. Porque do mesmo jeito que se eu não for ao banheiro eu vou ficar enfesada, se eu engolir tudo de ruim que está acontecendo para mim e nunca dizer para você, olha, não gostei do que você fez, Bettina, vamos conversar, vamos tentar mudar? Como é que isso vai? Quanto você está enchendo aí os seus sapinhos, guardando todos para digerir tudo isso, depois é muito complicado. Mas isso também tem que ter um cuidado, né, Rosana? De repente o pessoal está nos acompanhando. Vai achar que vai sair xingando todo mundo aí. O pessoal lá no Sempre Mulher falou que é para sair dizendo o que eu bem quero, bem entendo. Não é assim. Não, vamos dialogar. Tem que ter o equilíbrio, o domínio próprio, né? Vamos dialogar, vamos fazer as coisas acontecerem que seja bom para as duas as partes. Não adianta ser bom para mim e não ser bom para você. Exatamente. Daí que entra o equilíbrio, né, Silvana? Como em tudo na vida. Com certeza. O equilíbrio é a chave, né, do negócio, porque às vezes a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, achando como mulher, a gente tenta, dá conta de tudo. A gente acha que a gente pode fazer tudo, né? E muitas vezes não funciona bem assim. Chega um momento que a gente realmente não consegue fazer tudo. Né? Então... O ideal seria, Silvana, penso eu, a gente perceber antes, né, Sim, Esther? antecipar. Não deixar chegar no sinalzinho vermelho que a Rosana falou. E pegando o exemplo que ela citou, você só coloca combustível no carro e deixa rodar. E se o carro for álcool e você põe gasolina, ou se for ao contrário? Isso é interessante. Então, você tem que saber o que não é você flex. põe não é flex. Na sua boca. O alimento, eu sempre menciono para os nossos clientes que a gente se preocupa muito com o paladar. Nós somos escravos do paladar. Se não é gostoso, não, eu não quero. Mas o paladar pode ser treinado e também nós temos que se preocupar com o alimento para as nossas células, não só para o meu paladar. O que seria um alimento para as células? Um alimento nutritivo, um alimento integral, o alimento mais próximo da natureza possível. Esse é o alimento para a nossa célula. Ou seja, nada de batata frita e hambúrguer. Não. O cardiologista que trabalhava comigo, ele dizia assim, principalmente quando você tinha uma alimentação muito ruim e corria risco de infarto e se alimentava muito mal, ele dizia assim para o paciente, olha, você tem que pensar o seguinte, tudo que você colocar na sua boca, que não seja tão saboroso como o paladar que ela disse, você tem que comer. Agora, tudo aquilo que é muito gostoso... Não pode. Aquilo você cospe e joga fora. É uma dica de que a coisa não é por aí. Então, você tem que realmente fazer isso, né? Aprender a comer de tudo. Mas essa você vai querer comer a coisa boa. Mas é uma dica torturante essa, né? Mas infelizmente... Como a Esther fala que a gente é escravo do paladar. Sim. E nós somos. Você quer comer o que é mais gostoso? Exatamente. Sempre. Porque a gente come com os olhos e isso associado ao paladar me satisfaz. Com certeza. É que os alimentos processados, eles têm químicas que aguçam o nosso paladar de uma maneira mais doentia, que você fica dependente daquele tipo de paladar artificial. Daí você não tem gosto para uma fruta. Não sente o sabor do natural. Não sente o sabor de um vegetal. Então, eu falo, vá fazer compra, vá numa quitanda, cheire a fruta. Nossa, é delicioso, né, Silvana? Cheire o vegetal. Você começa a namorar quando você compra. Você namora a fruta, o vegetal quando você compra. O alimento. Ok, a gente está falando aqui então a respeito de estresse, falamos de alguns sintomas, algumas causas, né, e de algumas situações, de repente, como prevenir esse estresse. A alimentação adequada, atividade física também, né, respeitar o limite do próprio corpo, estabelecer prioridades. Mas existe uma forma que a gente pode utilizar, algumas técnicas, para evitar que o estresse chegue, Silvana, ou quando ele chega a gente pode amenizá-lo, que são as massagens. Sim, com certeza. A massagem é uma excelente... terapia. Exatamente, uma excelente terapia contra o estresse. Né? Então, como massoterapeuta, a gente sempre recomenda que as pessoas
aquelas que podem, que têm a oportunidade de fazer a massagem pelo menos uma vez por semana. E normalmente isso não acontece, né? Com a vida corrida muitas vezes a pessoa pode ser um pouquinho caro para fazer a massagem, a pessoa não tem condições, mas tem técnicas, tem pequenas técnicas que podem ser feitas em casa, né? Que você pode, né? O marido, né? A esposa, ou mesmo até um filho, né? Você ensina pra gente? Sim, com certeza. Ensina? Com então, certeza. Rosana, a gente vai pro intervalo rapidinho e no próximo bloco você vai aprender a fazer uma massagem relaxante. Olha só, não sai daí que a gente já volta. As esponjas são fortes aliadas de armazenamento de germes e bactérias. Por isso, é preciso ficar atenta e tomar alguns cuidados necessários para que a louça não fique contaminada. Para eliminar os germes e bactérias, assim que utilizar as esponjas depois de lavar a louça, mergulhe sempre o item em uma solução de água e água sanitária. Deixe por alguns minutos. Retire o excesso da mistura com água corrente e torça a esponja. Guarde sempre em local seco e arejado e evite deixar em cima do sabão em pedra, do pano ou dentro da pia.